Eu venho lá da Machambomba, passei pelo Cabum, fui da TV Pinel, sempre trabalhando com essa área da comunicação e da educação popular. Sou doutora em educação e me formei recentemente, sou desse grupo, sabe, hoje que, né, vai estar num processo de formação que chega mais tarde, que vai concluindo mais tarde. Então, assim, é, mas isso me deixa muito feliz, né, por ter conseguido ter me graduado como doutora da educação e poder estar trabalhando na educação com justamente as questões que passam, né, pela tecnologia. A educação, a pedagogia, a educação ainda tem assim uma relação muito, como eu poderia dizer, assim, um certo distanciamento da ideia das tecnologias, né? Um certo medo, né? A gente vive muito nesse medo, né? Que a tecnologia vai substituir o homem, vai, né? Vai substituir o professor, vai, enfim, a gente fica nesses mitos, nessas crenças limitantes e impede de realmente fazer o uso da tecnologia ao nosso favor, né? E eu fico muito feliz de estar na educação, com a experiência que eu tenho com as tecnologias, com o audiovisual, com a fotografia, né? E como uma pessoa que experimenta, né? Vou lá, futuco e daqui a pouco faço alguma coisa. Então, isso me deixa assim, muito feliz de estar nesse caminho. E aí, dentro disso, eu venho pensando muito sobre essa relação dos usos, né? E aqui eu estou colocando usos no plural, isso faz parte da minha pesquisa, usos das redes sociais e nossa criação a partir de artefatos como as mídias digitais. Os artefatos também fazem parte da minha pesquisa, né? Tanto o uso quanto o artefato, eles vêm do conceito do Certeau, de Michel de Certeau, que não é, assim, está lá no Michel de Certeau, mas está no Krenak, está na Nilda Alves, está em vários outros pesquisadores, autores, né, que vêm cada vez mais evidenciando que as questões que temos de cultura, né, questões sobre a criação, a produção cultural que nós temos hoje, elas partem muito mais do uso que fazemos aquilo do que necessariamente ao objeto, vamos dizer, né? Então, a questão não é um celular que é ruim, não é a televisão que é ruim, né? Porque assim, cada momento, né, cada episódio da nossa história tecnológica, né, um invento, ele chega, cria aquele estranhamento e aí junto dele vem assim vários estigmas. Ah, isso é ruim, isso vai atrapalhar, isso é não sei o quê. Só que a gente observa que não é em si aquele artefato. E por que o artefato? Né? O artefato tem essa ideia de artesão, de fazer, de manipular, e o manipular também, né? Como é que a gente vai quebrando um pouco também alguns preconceitos em torno de determinadas palavras. Não são nem preconceitos, né? Como essas palavras foi absorvendo sentimentos e sensações, e aí elas acabam criando, sendo ali demonizada, meio que demonizada, né? Com a própria palavra manipulação. Então, assim, eu vou tentar falar aqui rapidamente, né, para conseguir dar tempo. A Clara tem uma apresentação linda também para trazer aqui para nós e para dar um tempo para vocês também trazerem as questões. Mas eu quero começar aqui com essa frase, né, do Morin não, do Maturana, que é: o amor é a única emoção que expande a conduta inteligente em toda a sua magnitude possível, trazendo à mão todos os recursos intelectuais e racionais de que a pessoa dispõe. Por que eu trouxe o Maturana? Maturana é um biólogo chileno, é um latino, né? Eu trouxe o Maturana porque o Maturana, com a ideia da biologia, né, como um biólogo, ele traz a questão da evolução pelo amor, a questão da evolução do ser humano, né,
dessa criação humana, que ele vai chamar de autopoiesis, que é a nossa autocriação pelo amor. E quando ele fala do amor, ele não está falando desse amor religioso, esse amor, né, afetivo, ele está falando um amor que instaura nas relações. E eu estou falando de redes sociais, as redes sociais, para mim, ela está conectada a essa ideia das relações. Né? Redes sociais são relações. Por isso eu trago o Maturana para conversar com a gente nessa noite. E o Maturana, quando ele traz essa ideia de que o amor é a única emoção que expande a conduta inteligente em toda a sua magnitude, ele está falando, porque o Maturana ele defende o seguinte, né? A modernidade separou razão e emoção. Até um determinado momento, talvez tenha precisado separar razão e emoção. A gente é muito racional, tudo é colocado no campo da razão. A gente precisa ser racional. Né? Sobretudo quando as relações são de gênero, razão e emoção, se cria ali também uma fantasia, né, de que a mulher é emoção, o homem é razão, então, e como se essas coisas não pudessem coexistir. E o que o Maturana vai dizer é justamente isso. Razão e emoção, elas coexistem. Inclusive, na defesa de Maturana, primeiro vem a emoção no sentido daquilo que a gente sente, daquilo que a gente percebe. A gente sente e percebe, e depois, com a nossa razão, a gente vai identificando o que é essa emoção que está nos conduzindo. Então, isso é bastante interessante, porque nas redes sociais, nas nossas relações, quando eu falo de redes sociais aqui, eu gostaria de, né, eu boto assim, o que são as redes sociais? Eu gostaria de trazer uma reflexão sobre as redes sociais, se as redes sociais não é isso que a gente vê na internet. A internet é uma rede social, sim, né? Porém, as redes sociais, elas existem desde quando nós começamos a habitar esse mundo. Nós estamos em relação desde quando surgimos lá, né, na época do Homem das Cavernas, quando estávamos lá nas cavernas. Né? E com o nosso processo evolutivo, com o nosso desenvolvimento, a gente sempre esteve em relação, a gente sempre esteve junto, a gente sempre esteve se fazendo nesse encontro com o outro. Então, as relações sociais, né, elas são essas redes. Quando nós nascemos, nós já nascemos numa rede social, que é a nossa família. Depois, se a gente vai para um outro núcleo, que pode ser uma religião, que vai ser a escola, que vai ser um grupo de amigos, que vai ser, enfim, são as nossas redes. E essas redes, elas acontecem a partir dessa relação que vamos tendo de afetos, de afectação, né? Que está ligado a essa composição aí entre, né? Não é nem entre, essa coexistência da nossa razão e da nossa emoção. E o que são essas mídias digitais? Essas mídias digitais, né, o que a gente tem na contemporaneidade, é isso, o celular, os aplicativos, né, e são mídias que vão criando linguagem, que o Maturana também vai falar disso, muito interessante, assim, a maneira como o Maturana vai trazendo a linguagem para dentro dessa relação que pode ser na condução, né, por esse amor. Quando o Maturana fala de amor, ele está falando o seguinte, ele diz que devemos amar o outro como legítimo outro. E eu acho que essa frase nos interessa muito quando a gente pensa amar o outro como legítimo outro. O que o Maturana quer dizer é que precisamos amar o outro com tudo aquilo que ele é. E esse outro que ele fala não é só uma outra pessoa. Ele fala da natureza, ele fala dos vegetais, ele fala dos animais, ele fala dos minerais, e ele fala dos homens e mulheres. E ele inclui isso nós também. Como nós nos amamos. Né? E isso, assim, a gente perdeu muito isso. Nas nossas ancestralidades, a gente conseguia perceber, tem um link aqui, né, que eu trouxe, que é bom, eu esqueci o nome dela, mas ela vai trazer, está aqui,
ela vai falar exatamente disso, como é essa relação do amor a partir da ideia da ancestralidade africana. Como é que naquela ideia de amor, não é um amor que é aprisionador, um amor dominador, mas é um amor que vai encontrar ali numa relação de parceria e que vai fazer esse encontro com nós mesmos, onde a gente, quando reconhece o outro como legítimo outro, passa a nos reconhecer. Né? Como é que a gente se reconhece nessa relação? E aí, dentro disso, né, pensando aqui, qual é a imagem que queremos produzir de nós com esses artefatos, que são os celulares, os aplicativos que criam linguagens. Por que criam linguagens? Porque, assim, até pouco tempo, o audiovisual ele era numa tela horizontal, certo? O cinema, aquele telão horizontal. Na verdade, a tela era horizontal, mas o formato era quadrado. Era muito interessante. Ele jogava duas faixas assim. Então, o cinema era quadrado, mas ele criava ali um artifício para ficar aquela tela gigante, horizontal. Depois veio a televisão e, de novo, uma tela quase quadrada. O formato do CD. Enfim, depois veio o Full HD jogou a gente nessa tela horizontal. Isso tudo é linguagem, porque a gente começa a querer se expressar para caber nessa tela. E agora, com o celular, a tela é vertical. Ou seja, criou outra linguagem. A gente já não faz aqui esse plano que está aqui, é um plano em pé, que aí define outras coisas, que a gente escolhe o que entra, o que não entra, como no outro plano também. E quando eu falo, né, aí eu falo da escolha, né, a gente escolhe o que entra, o que não entra num plano, isso faz parte de uma intenção. E essa intenção às vezes a gente faz uma coisa, grava um vídeo, grava um áudio, a gente está ali fazendo e só faz uma foto, porque a gente quer registrar aquele momento. E depois divulga, e depois publica. Tudo bem, a intenção inicial pode ser essa, né? Eu quero registrar um momento. Só que a gente está ali preocupado com um monte de coisa. Às vezes está ou não está, né? Deixa eu tirar um pouco, deixa eu botar na luz, porque a imagem está na sombra aqui, está meio escuro, não dá para ver direito. Deixa eu ver esse som aqui, esse som está com um barulho aqui de um. Por que isso? Porque a gente está com uma intenção nisso. Não, eu quero sim que fique num contraluz, que eu quero que mostre uma penumbra. Por quê? Porque eu tenho uma intenção com isso. Né? Então, as nossas intenções, estão sempre muito presentes, embora nem sempre a gente tenha consciência dessas intenções, mas elas estão muito presentes em tudo que a gente produz. E aí é bem importante entender que imagem é essa que produzimos de nós com esses artefatos, criando linguagens, e quais são essas intenções. O que eu tenho por trás disso? Né? O que eu quero por trás, por dentro disso? Né? E como manipulamos isso? Aí vem com essa pergunta, como manipulamos nossas redes e, mais uma vez, com qual intenção? Né? A manipulação ela foi carregada de muito estigma. Né? A gente fala isso por quê? Porque sempre era colocada como uma ideia pejorativa da manipulação. Só que a manipulação, né? As herveiras manipulam ervas, né? As cozinheiras manipulam comida. Né? Nós manipulamos a nossa imagem quando a gente vai para um Photoshop, quando a gente vai para um aplicativo de correção de foto, quando vai para o próprio celular e já muda ali, né? A gente está manipulando. Né? Quando uma costureira, quando vai ali fazer uma roupa, ela está manipulando o tecido, ela está cortando, ela está... Enfim, o que é manipular? Manipular é fazer com as mãos, né? É essa artesania, né? Para criar esses artefatos. Então, está tudo muito ligado a essa coisa da mão, do tátil, que a gente foi perdendo, porque ficou, né? Mais uma vez, a modernidade nos colocou muito no visual, né? Coloca a visão como um órgão majoritariamente importante no sentido da gente acessar as realidades ou criar realidades.
porém, as coisas não estão na visão, estão no tato, estão na nossa percepção tátil, sensível, né? Os olhos ele é feito de membrana, que é o tato. A luz, quando chega, é uma interferência que está causando pelo tato nos nossos olhos. Os ouvidos, quando escuta, é a pele que está lá vibrando, que está sentindo. Então, só que a gente esquece do nosso corpo, que essa tecnologia, né, como a Gi falou, a Giovana falou das nossas tecnologias ancestrais, a tecnologia mais ancestral que nós temos é o nosso próprio corpo, que é negado, né? E aí a ideia dessa manipulação é um pouco para a gente pensar isso. Qual é a intenção que manipulamos? Eu fiz uma pesquisa recentemente sobre comida, né? E aí a gente vai percebendo, bom, quando eu estou fazendo uma comida, aí eu adoro cozinhar. Tem dia que eu não quero cozinhar, tem dia que eu quero cozinhar. Aí a minha intenção, quando eu não quero, é só para alimentar ali, matar a fome. Não, eu quero seduzir alguém, então eu já vou fazer um prato assim assado, então eu vou fazer um jantar, vou fazer não sei o quê. Tem uma intenção, né? E da mesma forma, quando a gente está publicando coisas nossas, quando eu faço um vídeo e publico nas redes sociais, qual é a minha intenção? Aí eu vou até cuidar ali da minha imagem, né? Vou passar uma maquiagem, qual é a minha intenção? Né? Enfim, eu estou trazendo essas questões porque isso vai permear, né, a nossa oficina. E essa manipulação, ela é muito importante, porque aí vem a ideia das fake news, né? Dentro desse processo da manipulação, vem as fake news, vem a ética, vem a estética. Eu vou falar fake news, não é só essa ideia de ser uma manchete, uma notícia que é falsa, né? Não é a questão só da o que é falso. Eu acho que é importante, talvez uma reflexão importante para a gente fazer ao longo desse percurso e para a nossa vida, o que é falso. Né? A potência do falso, Deleuze vai trazer a potência do falso muito a partir do Nietzsche, que ele fala assim, o falso é aquilo que a gente nega, né? Aquilo que a gente quer criar, aquilo que a gente nega, aí cria algo que é para suprir aquilo que a gente está negando. Né? Então, é um falso, não é uma mentira, é um falso. O Deleuze ele já vai trazer desse falso como uma potência de criação. Né? Isso é uma análise que ele vai fazer lá em Nietzsche, né? Que ele vai falar que quando a gente tem uma vontade a partir daquela potência, aquilo que a gente vai gerar é uma possível realidade, é um poder de criação. Né? Então, por que eu estou falando dessas duas coisas? Né? Porque, assim, aquilo que é fake, que a gente chama de fake, primeiro para chamar a atenção do que é fake news, na minha concepção, tá, gente? Eu estou falando aqui, aí é uma percepção minha sobre fake news. Para mim, fake news é tudo aquilo que causa um sofrimento coletivo, que vai causar uma situação que vai comprometer a integridade de um coletivo. E muitas vezes de uma única pessoa. E aí isso me passa pela fofoca. Fofoca pode ser um fake news, será? Talvez, né? Embora a fofoca, né? A origem da palavra fofoca não é essa ideia de falar mal do outro, mas a gente, quando faz o uso dessa palavra, e mais uma vez o uso, né? Quando a gente faz o uso da palavra fofoca na contemporaneidade, a gente ignora aquilo que está lá na etimologia da palavra, ou na ideia original dessa palavra, né? Com a nossa ancestralidade. E ela ficou carregada também de um estigma de falar mal. E quando a gente fala mal do outro, né? Às vezes a gente fala mal do nosso vizinho, fala mal do nosso amigo, fala mal de um parente, fala mal do nosso filho, fala mal da nossa mãe. Né? Quando a gente fala mal, a gente está criando ali uma dor, né? Uma dor, uma questão coletiva, inclusive, porque isso vai minando as relações. Né? E isso vai criando também, aí na ideia lá da potência do falso, do Nietzsche e do Deleuze, né? É como se fosse criando outras camadas de realidade que, se a gente crer,
nelas a gente dá força para aquilo, e a gente viveu isso, né? Nos últimos anos, como o Cláudio falou, né? A gente viveu o que a fake news gerou em nós enquanto sociedade, né? E aí a Clara vai falar daqui a pouco também, quando ela for fazer a apresentação dela, vai gerando de dor e de uma situação de aprisionamento de crenças, né? Aprisionamento de uma potência singular que habita em nós, de realizar, de criar em nossas vidas coisas que sejam mais justas e humanas, né? Então, assim, e isso tem a ver com a ética e com a estética, né? O que a gente está produzindo que é ético dentro de uma conduta, né? Pensando na nossa relação social, nas nossas redes sociais, que a rede aí não é só a rede da internet, que a gente fica doido para ter não sei quantas visualizações, quantos seguidores, quantos não sei o quê, né? Mas até pensar nisso, o que tem de ética e estética nessa nossa luta pela audiência? Será que essa briga que a gente faz, né? Essa coisa, eu estou falando, estou me incluindo, tá, gente? Porque eu fico lá indo no meu Instagram para ver qual foi a minha audiência lá, qual foi a minha curtida naquele post que eu fiz, quantos seguidores, se teve comentário. Será que essa coisa da audiência não é aquela mesma audiência que a gente condenava no momento em que a Rede Globo jogava lá um programa, né? Ou uma notícia, essa coisa sensacionalista, né? Um jornal desse, como a Clara vai trazer aí daqui a pouco, o sensacionalismo das matérias, para criar uma audiência. Então, talvez seja o momento da gente também pensar que tipo de produção que a gente quer trazer ou criar, né, de uma nova audiência. Ou criar, que ética e estética é essa que a gente pode criar mais interessante para a nossa audiência, formar uma nova audiência. É isso que eu quero dizer, né? Como a gente pode pensar na formação de uma nova audiência com ética, com estética, com amor ao outro, né? Com esse amor em que a gente vai reconhecer no outro, né? A sua potência, a sua vontade, né? E, ao mesmo tempo, poder criar espaços, ambientes, né, de dar consciência para aquilo que não é ético, para aquilo que escapa, né, para aquilo que é controlador, para aquilo que é dominador. Aí, Clara, para eu encerrar, deixa eu falar a frase que está lá no finalzinho lá do Maturana. Tá nesse mesmo documento. Tá bom, vou ajustar aqui. Tá. Esse documento, gente, ele está lá no Classroom, e ali eu faço indicações de várias. Tem alguns livros do Maturana, tem livro do Krenak, tem livro da Bell Hooks, tem aqui filmes no YouTube, né? Tem entrevistas, tem várias referências falando dessa relação do amor com a nossa dignidade, com a nossa autopoiesis e com a nossa maneira de estar nesse mundo, né? Então, eu peguei aqui de várias galeras, assim, para que a gente possa ter ali um trânsito, um fluxo de vários pensamentos, né? E não ficar ali só encrostado em uma coisa. Mas isso não é obrigatório, né? Eu estou colocando essas referências para vocês, se quiserem ir lá fazer uma visita, né? Eu faço isso, eu começo a entrar um, daqui a pouco estou caindo em outro, e é maravilhoso. Eu vou ler, então, só para encerrar, porque senão eu fico falando de mais dois passos para Clara, e vocês também vão ficar de saco cheio da minha voz, só para fechar, então, aqui esse momento, né? Lembrando, assim, que essa reflexão que eu trouxe é uma reflexão que vai permear a nossa formação no Polilab. Então, as atividades de experimentação, as pessoas que vão vir aqui falar, vai estar sempre como plano de fundo, né, ecoando, e a gente vai estar também sempre com essa inspiração, né, trazendo um pouco, né, desse sentimento, dessa sensação. Então, só para terminar, cada qual mais uma vez uma Maturana, cada qual tem de assumir o próprio processo de mudança. Não se pode querer transformar o outro.
Isso não é um ato de amor verdadeiro. Quando tentamos mudar o próximo, estamos visando nossos próprios interesses e valores. A transformação deve ser feita por cada um de nós e para o nosso próprio bem. Se alguém não merece seu amor, não tente interferir na sua conduta. Afaste-se. Você tem liberdade de escolher com quem quer estar. E isso assim, é muito interessante, né? Porque a gente quer ser respeitado na nossa diferença, na nossa singularidade, né? Só que a gente vive numa sociedade muito louca. A gente sabe disso. Não vou nem falar louca, porque a loucura ela faz parte de nós, né? É uma sociedade que cria situações de muitos conflitos por conta dessa polarização, né? Essa ideia como se só pudesse existir uma coisa ou outra. Mas a gente percebe que não, as coisas coexistem. E a gente, aqui nessa produção que a gente se propõe agora, é como a gente evidencia a nossa vontade de existir, né? E a nossa vontade de se autoconhecer e, nesse autoconhecimento, se colocar, né, no mundo. Isso que a gente sente que é tão importante reverberar. Não se vai mudar o outro, mas sim, né, numa intenção de criar aquilo que eu estava falando, uma outra audiência, né, que não fique ali apegado a essa coisa sensacionalista, a notícias negativas, né? Vamos colocar as coisas boas para frente, né? Vamos dar poder para isso. E aí, falando em coisa boa, a Clara vai falar agora desse trabalho lindo que ela faz. Quero agradecer aí a paciência e a atenção de vocês. Acho que eu gostei da perspectiva que a gente vai abordar, assim, e eu gostei que ela trouxe sobre essa questão do amor, né, que é uma coisa que eu tenho lido bastante também, que é a questão do amor enquanto, assim, justiça social, né, como um método de vida mesmo, assim. E também queria indicar outro livro da Bell Hooks que eu vi que não tinha na lista, que é o Tudo sobre o Amor, né, que é o que eu tô lendo também atualmente, que é muito bom também, que fala sobre isso. E agradeço, gostei muito dessa primeira parte. Estão conseguindo ver? Sim, Clara. Então, pessoal, pedindo licença aqui humildemente para começar essa apresentação muito, muito carinho, que eu estou chamando de o rito iniciático do olhar. Eu quero falar um pouco sobre o meu trabalho, mas antes de chegar nele e sobre como a gente vai abordar essas questões, eu queria mostrar um case que a gente tem na nossa história, né? Ontem, dia 21, foi o Dia Internacional contra a Discriminação Racial e Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. Então, achei oportuno começar dessa maneira. A pergunta que eu inicio fazendo é: o que vem depois do furo? E o furo que eu estou falando aqui é o furo jornalístico, né? O furo de reportagem. Sobre as consequências da perenidade do registro. Eu não falei no início, mas acho importante dizer aqui, eu também sou de Campo Grande, Gualoá, também passei pela Cabum. Com 16 anos, era uma menina, e Noalia foi minha primeira professora de cinema, impactou tanto que eu estou aqui até hoje. E uma coisa que Noalia dizia nas nossas primeiras aulas era sobre uma ética, sobre a responsabilidade. A gente trabalhava muito com o Eduardo Coutinho, que é um cineasta documentarista. Tem tudo a ver com a história do Cecipe, do Cláudio também. E acho que todo mundo aqui deve ter ouvido falar alguma vez do Coutinho. Quem não conhece, indico pesquisar. Eduardo Coutinho tem vários filmes maravilhosos. E os documentários dele falavam de temas que algumas pessoas podem dizer polêmicos, mas sempre com muito respeito, eu acho que pelo tempo da pessoa, né? Eu acho que quando a pessoa abre a vida dela para a gente, para falar sobre as perspectivas, sobre a história dela, às vezes temas que não são nem fáceis de tocar, acho que a gente precisa muito respeitar isso. E
Vamos em frente. Esse case que eu vou falar para vocês aqui hoje foi o embate midiático entre a revista Paris Match, da França, e o jornal O Cruzeiro, que circulava na Bahia. No ano de 1951, esse cineasta, o Henri Georges Clouzot, ele veio para o Brasil para fazer um filme e não conseguiu. Aqui ele ficou procurando retratar, ele queria muito retratar a verdadeira Bahia, a Bahia crua, nua e crua. E o que ele conseguiu produzir foi uma reportagem para essa revista chamada As Possuídas da Bahia. Ele foi num terreiro de candomblé, pagou para conseguir entrar e para fazer fotos de rituais de iniciação. Essa revista foi publicada e os editores do jornal O Cruzeiro ficaram em polvorosa, dizendo como é que pode um francês vir para o Brasil e conseguir fazer um registro e a gente nunca conseguiu. Então, poucos meses depois, no mesmo ano de 51, no ano de setembro, o Cruzeiro fez uma matéria chamada As Noivas dos Deuses Sanguinários. Como se já não bastasse esses títulos péssimos, as matérias elas não ficam lá atrás. Aqui eu trouxe algumas frases que estão dentro da matéria e que saíram em repercussões sobre esse caso. Sensacionalismo, nada mais, uma reportagem infeliz, pela primeira vez um branco entrara no santuário de deuses negros, enfim. O que aconteceu foi que esse fotógrafo, o José Medeiros, que fez as fotos do Cruzeiro, e o Henri Georges Clouzot, eles fizeram uma produção absolutamente sensacionalista. Eles se aproveitaram daquela oportunidade que eles tiveram de adentrar um terreiro, uma comunidade tradicional que até hoje ainda é muito marginalizada. Imagine nos anos 50, no ano de 51, como caiu como uma bomba na sociedade baiana e brasileira essas duas matérias que fetichizavam a crença e tratavam a fé nos orixás de uma maneira absolutamente racista, dizendo que as pessoas estavam endemoniadas, que elas eram animais, que tinham problemas psicóticos, psicológicos, precisavam de tratamento, enfim. E aqui no meio eu coloquei um trecho de uma carta do Acioli Neto, que era o diretor de redação, que mandou para o José Medeiros, que era o fotógrafo da época, dizendo: ora, meu caro Medeiros, se um francês chamado Verger conseguiu fotografar os ritos secretos da macumba, e quando outro francês chamado Clouzot conseguiu também o mesmo, por que raios que o partam, um fotógrafo brasileiro não poderá fazer o mesmo? Estaremos tão avacalhados assim, somos tão cretinos assim, que nos deixemos vencer em nossa própria terra por dois gringos? Eu acho que esse trecho, por si só, já fala muito sobre essa questão do furo jornalístico e até sobre uma coisa que a gente fala muito dessa síndrome de vira-lata que algumas pessoas têm, né, que se referem a esse termo, falando que somos inferiores à produção gringa, enfim. Acontece que, por ciúme e inveja de uma produção gringa, eles fizeram uma outra produção talvez bastante pior, porque tinha circulação nacional, né? Então, uma revista que foi publicada em Paris, talvez muitas pessoas aqui não tinham acesso, mas a partir do momento que o jornal Cruzeiro fez essa matéria, isso impactou demais. Então, tem até um anúncio que saiu na revista Cruzeiro, que está escrito aqui também. A Federação Baiana de Cultos Afro-Brasileiros convida a todos os terreiros, os simpatizantes de culto, a imprensa e o povo em geral, para assistirem à Assembleia Geral Extraordinária, a fim de especialmente julgar conveniente as publicações que foram feitas na revista Paris Match e o Cruzeiro a respeito do culto africano na Bahia. Então, para vocês verem, realmente causou uma grande confusão na imprensa.
Isso não terminou aí. A Yalorixá do terreiro, que permitiu a entrada dessas fotos, tem aqui a foto dela, a Mãe Riso, ela foi bastante hostilizada pela comunidade tradicional. Inclusive, ela precisou se mudar da Bahia e ela veio morar aqui no Rio de Janeiro. Existiram 1 milhão de boatos sobre as consequências da vida dela, de como foi que aconteceu. Vocês vão encontrar até trechos de jornal dizendo que ela foi morta, mas não é verdade. Ela saiu de lá devido a essa polêmica e veio morar aqui no Rio, abrir a casa de santo dela aqui, e ela faleceu em 1993 de causas naturais. E aí eu queria perguntar para vocês o que vocês acham dessa frase, né? Como se constrói e se alimenta uma ideia? Eu sou nascida e criada no Jardim Maravilha, aqui em Guaratiba, na Zona Oeste, e nasci e me criei numa família de terreiro. Minha avó, Dona Cesarina Iemanjá, é mãe de santo, e desde criança sempre presenciei isso que a gente chama de intolerância religiosa. E eu queria ressaltar aqui que essa ideia, ela parte especialmente do racismo. Por quê? Por que que uma fé preta é tão hostilizada? Justamente porque ela é uma fé que vem de um território africano, Yorubá, no caso aqui, que a gente está falando do candomblé Yorubá. Por que será que um culto cheio de fundamentos, que tem toda uma base religiosa, filosofia, estudos, registros de cultos de mais de 8.000 anos, por que é que uma fé como essa é tão hostilizada? Por que será? Por que que 2 jornalistas, um brasileiro e o outro francês, se sentiu no direito de fazer publicações em que diziam que as pessoas estavam possuídas por demônios? Por que será que essas pessoas se sentiram no direito de fazer isso, de expor aquelas imagens? Aqui vocês podem ver que são sempre, ou quase sempre, pessoas pretas e pessoas pardas colocadas em posição de vulnerabilidade, porque a iniciação é um momento muito marcante na vida da pessoa, isso não deveria estar sendo tratado dessa maneira, assim, tão sem jeito e sem respeito. Então, eu trouxe aqui algumas outras notícias que escancaram essa questão da intolerância religiosa. Uma menina de 11 anos que foi apedrejada na cabeça, traficantes que obrigaram o Yalorixás daqui do Rio de Janeiro a quebrar os seus terreiros, a abandonar os seus terreiros. E uma notícia que eu queria trazer à tona é essa aqui, que é: macumbeiros charlatães lesam o bolso e a vida de clientes. Essa manchete saiu nos anos 2000 pela Folha Universal, com a foto, aí está tampado os olhos, mas essa senhora que está na foto é Mãe Gilda de Ogum. Mãe Gilda sofreu muito com a repercussão dessa manchete, o terreiro dela foi atacado, ela já era uma senhora idosa, em decorrência dessas agressões físicas e emocionais, ela teve um ataque do coração e faleceu. Então, a intolerância religiosa, o racismo religioso, além de todo o genocídio da população negra, eles matam. A intolerância religiosa mata. E aqui eu trouxe uma foto de Mãe Gilda e da filha dela, Mãe Jaciara, aqui, e o busto dela que foi inaugurado na Lagoa do Abaeté. E o dia de falecimento de Mãe Gilda, que é dia 21 de janeiro, é o dia que é celebrado contra a intolerância religiosa aqui no Brasil. Então, eu termino essa parte fazendo uma conexão com o meu trabalho, trazendo esse trecho de uma cantiga de Oiá, que a tradução diz: trevas cobrem seus olhos, o não iniciado não pode conhecer o mistério do Mariô.
Eu não sei se todos vocês aqui já tiveram a oportunidade de conhecer uma casa de santo, mas, em geral, quando você chega numa casa de santo, sempre tem a palmeira de Mariô desfiada, posicionada nas portas. E essa frase, ela se refere diretamente a isso. Quer dizer que, depois daquela passagem da onde tem o Mariô, o não iniciado ele não conhece. Então, essa cantiga, ela fala muito sobre essa necessidade de respeito ao que é sagrado e ao que é secreto. Porque existem muitas festividades públicas, mas o que é secreto é secreto. E não preservar esse segredo é diretamente colaborar com essa prática racista de, por exemplo, escancarar rituais que as pessoas não estão preparadas para entender. Eu trouxe aqui algumas fotos. Essa criança aqui no colo do Eretrim Ferro sou eu, ali junto com a minha mãe, e aqui adulta no terreiro da minha avó, para falar um pouco sobre como a minha produção ela vai no sentido contrário de tudo isso que eu estou falando para vocês. Desde pequena, eu estudei colégio católico, então ouvia muitas barbaridades. A minha mãe mesmo me recomendava não falar na escola, que era de santo. E tem uma história recente, até bastante triste, que é a minha sobrinha, Júlia. Ela já frequenta o terreiro e a mãe dela também fala para ela: olha, cuidado com o que você vai falar na escola e tal. E a minha sobrinha, ela é muito apaixonada pelo Emicida. E aí, uma vez ela estava vendo televisão e o Emicida estava dando uma entrevista falando que ele era de Xangô, que ele é membro de um terreiro. E aí a minha sobrinha olhou para minha irmã e falou: mamãe, o Emicida está falando de santo na televisão, vão preconceituar com ele. Quer dizer, uma criança tão pequena já consegue se colocar no lugar de um adulto, pelo Emicida que ela nem conhece, e pensar que, poxa, vão preconceituar com ele, porque ele está falando que ele é de santo na televisão. Então, essas coisas são importantes para a gente pensar como a intolerância e o racismo religioso, eles afetam diretamente as nossas crianças, os nossos jovens, de não poderem ser quem eles são nas suas escolas, nos seus ambientes, não. E isso para mim está diretamente ligado ao conceito que a Noale trouxe, de amar o outro como legítimo outro, quando as pessoas escutam que você é uma pessoa de terreiro e querem te condenar. Eu gosto de você, apesar de você ser cultuador de algo que eu discordo. Ou até mesmo resolvem desconsiderar você absolutamente a partir do ponto que descobre que você é de terreiro, que você é de orixá. Então, eu faço um projeto de pesquisa chamado Yalodê, desde 2016, em que eu procuro vir nesse movimento contrário de toda essa etnografia racista que entra no terreiro e quer levar um furo jornalístico dali de dentro. Então, as minhas fotos, eu digo que é o olhar querer, que é o olhar pequenino, que é um olhar que eu preservo desde a minha infância. Eu me lembro de olhar as coisas da perspectiva de estar sentada no pé da preta velha da minha avó. E eu acho que eu trago isso comigo até hoje. Existem muitas das minhas fotos que estão nessa perspectiva de baixo para cima, de estar olhando o terreiro, de estar olhando o orixá, de estar olhando a comunidade tradicional de terreiro com encantamento, com olhos de afeto, de amor e de proteção. Então, eu costumo dizer também que eu gostaria que as minhas fotos fossem uma janela para que as pessoas pudessem se debruçar nela e ver o terreiro como eu vejo, com um fazer artístico sensacional, com uma produção intelectual, com uma celebração de tudo dentro do terreiro. É celebrado a vida, é celebrado a morte, e essa janela para dentro do terreiro é como eu quero que o meu trabalho ressoe no mundo, que ele não sirva mais que ele não seja mais um instrumento a favor da intolerância religiosa, que as minhas fotos nunca sejam instrumento
para pessoas racistas olhar e falar, olha lá como é que eles são. Então, eu não quero nunca que a minha produção sirva para isso. Então, eu trago algumas fotos aqui para exemplificar para vocês. O foco que eu tenho que é nas infâncias e no matriarcado, como as mulheres, especialmente mulheres negras, são grandes negociadoras, são chefes de família, de terreiros, de comunidades inteiras e orientam crianças, jovens, adultos, e orientam todo tipo de pessoa que tenha todo tipo de formação, de trabalho e família, e com toda uma inteligência emocional que não é algo simples de se ter, apesar de muitas, a minha avó mesmo, que é o exemplo de onde eu parto, praticamente quase não estudou, ela sabe ler, escrever, mas não tem uma formação tradicional, e muitas das nossas mães de terreiro hoje em dia já conseguiram estudar, existem alorixás que são doutoras, que têm mestrado, mas muitas delas não têm e aprenderam no dia a dia, no terreiro, e têm uma inteligência emocional absurda, capaz de ensinar e de aprender desde a criança mais pequena até o adulto mais ancião. Essa aqui é uma série que traz o Orixá Oxum. Vocês podem ver que ela é protagonista, no centro da imagem, sempre representada com brilho, com glamour, representada na sua riqueza. É a nossa grande Alodê. E aqui tem mais algumas fotos, e eu falo do termo Yalodê, que é o título do meu projeto de pesquisa. Aí vocês desculpam. Aqui na minha rua passa muita moto. Yalodê é um termo iorubá que significa senhora de título, e era um título dado para mulheres negociadoras em território iorubá. As Yalodês eram mulheres influentes, de muito poder, que influenciavam toda a sociedade, e é por isso que eu dou esse nome. Essa aqui foi uma exposição que eu fiz chamada Pedrinha Miudinha, com fotos de infância em terreiro, partindo dessa minha própria vivência para poder localizar essas crianças e que lugar que elas ocupam nesses terreiros, lugar de criança no terreiro. Para fazer esse projeto eu pesquisei bastante e acessei muitos dados de intolerância religiosa, inclusive pesquisas feitas pela professora Estela Caputo. Quem tiver interesse no tema, ela é um expoente sobre isso. Ela fala muito sobre essas relações das crianças dentro do terreiro. Inclusive, ela tem um coletivo de estudo na UERJ chamado Coletivo Quequerê, que tem uma pesquisa muito incrível sobre isso e sobre como essas crianças... Quem falou? Aonde foi essa exposição? Essa exposição foi no MAR, no Museu de Arte do Rio, em agosto do ano passado. Uhum. E muito, muito importante. De repente, achei que era na PUC. Ah, não. Aí seria realmente sensacional. Seria, inclusive, se conhecer alguém para fazer a ponte, vamos lá. Aqui tem um pouco das minhas redes sociais, da Yalodê, se vocês quiserem dar uma olhada. Tem bastante fotos, textos, pesquisas e relatos que eu tenho encontrado nessas casas. E posso dizer para vocês, com certeza, que isso tem me feito uma pessoa melhor, uma mulher melhor e uma pessoa de santo melhor, porque eu acho que muitos de nós, pessoas de santo, às vezes a gente tende a julgar o outro, a prática do outro, e é uma manipulação que não serve a nós mesmos, que a gente acaba caindo nesse ponto de julgar a nós quando nós deveríamos estar nos defendendo. E aqui, para finalizar, eu trouxe esse provérbio iorubá. É um verso de Ifá que diz que, mesmo que seja frágil,
O fio de verdade nunca quebra. Mesmo que a mentira seja tão grande, forte ou sólida como uma árvore de iroco, certamente cairá. Os versos de Fá, eles em sua maioria são aforismos, assim, frases curtas que são metáforas. E esse verso, eu quis trazer ele para falar sobre esse caso que alimentou tanto um imaginário cruel que as pessoas têm acerca do terreiro. As pessoas aqui, não sei se tem gente de axé aqui, mas certamente, se tiver, já passaram por coisas, já ouviram coisas absurdas. E eu queria trazer esse provérbio para dizer que isso é mentira e, aos poucos, a gente está conseguindo desmistificar. Então, a partir do momento que nós, povo de terreiro, conseguimos fazer a nossa própria produção sem esperar que pessoas de fora venham e deturpem aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente produz, a gente consegue, de pouco em pouco, desmanchar esses nós que tanto nos machucam e nos prejudicam. E tudo isso para dizer que é muito importante a gente ter uma ética sobre a nossa produção e pensar nas consequências, porque muitas das vezes a gente, enquanto produtor de conteúdo, a gente vai produzir aquele trabalho, a gente vai entregar aquele trabalho e depois não vai pensar muito sobre aquilo, mas quando a gente está falando de registro documental, de cinema, de foto documentário, a gente precisa muito pensar na repercussão, em como isso vai repercutir na vida da pessoa, que consequências aquilo vai ter, porque o registro fica, a gente vai embora e o registro fica. Esses fotógrafos, eles já faleceram, essa mãe Riso já faleceu, as filhas dela já faleceram, mas as consequências dessas matérias, elas existem até hoje. Porque quando as pessoas falam de terreiro, que o terreiro é demoníaco, que o terreiro é animalesco, que o terreiro não tem produção intelectual, sobre essa produção sensacionalista que eles estão falando, é sobre isso que eles estão se referindo. Então, que a gente não faça mais isso, que a gente não caia nesse conto em nome de uma exclusividade, de um furo jornalístico, de uma coisa que vai nos trazer engajamento, curtidas, likes, que a gente não caia nesse conto de prejudicar alguém ou de prejudicar um povo, um público inteiro, comunidades inteiras, em nome de um engajamento, né? Então é isso, pessoal. Tamo junto, obrigada pela atenção de vocês. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa, estamos aí. A matéria foi uma matéria racista, que invadiu, não é, a esfera do sagrado, não é, de uma maneira totalmente desrespeitosa. Não sei quem é ele, não é uma boa pessoa, não importa. Boas pessoas fazem coisas ruins, né? E o racismo é uma dessas coisas. Ele foi extremamente desrespeitoso, de alguma forma teve retorno com relação a essa matéria, que foi uma matéria danosa para a população de religiões de matrizes africanas, não trouxe nenhuma projeção, muito pelo contrário, só consolidou o preconceito, o racismo, a discriminação, né? E aí, alguns anos depois, lança um livro para, tipo, meia-culpa, alguma coisa nesse sentido, mas isso não apagou o estrago que foi feito lá atrás, que, de fato, foi uma pessoa que foi desrespeitosa. Assim, é o que a gente vê, a pessoa ela comete o ato de racismo e depois ela vai para a rede social dela, não era bem assim, não foi bem isso, não era a minha intenção, em nenhum momento passou isso pela minha cabeça, inclusive eu tenho amigos pretos, não sei o quê, e aí já vem com esse papo, meu namorado é preto, já namorei preto, não sei o quê, empregada preta, essas coisas todas. Mas não muda a atitude que a pessoa teve, que foi a atitude racista, discriminatória, a atitude de
de consolidar ao invés de projetar de uma forma positiva, projetou de uma forma extremamente negativa as religiões de matriz africanas, como se fosse necessário isso. Nem precisava ele fazer isso, porque já era discriminado, né? Então, realmente não tem como... foi intenção, não tem como tentar justificar essa atitude. Essa etnografia ela é válida porque foi como eu falei, né? A festividade pública ela é aberta para qualquer um que queira visitar respeitosamente, enfim, mas o que é segredo é segredo. E eu acho que, com certeza, a gente precisa sim pensar e responsabilizar as pessoas que permitiram que essas fotos fossem feitas, mas a gente precisa também pensar na época em como essas pessoas, muitas delas tinham pouco acesso a estudo e não tinham, às vezes, noção da repercussão que aquilo poderia ter, e muitas dessas matérias eram feitas à base de oferecimento de dinheiro. Tem o estudioso, o pesquisador que fez essa pesquisa de ligação entre essas duas reportagens é o Fernando Taca, pesquisador da USP. Se alguém quiser pesquisar, ele tem um artigo incrível sobre isso, e ele fala do Verger também depois. Eu gostaria até de trazer o Verger numa próxima aula, que já tem uma produção um pouco diferente. Mas o Fernando Taca, ele cita isso nos documentos que ele encontrou, de que esses dois fotógrafos, tanto o Clouseau quanto o José Ribeiro, pagaram para entrar nas casas, né? Então, assim, no momento de que as pessoas estão em situação de vulnerabilidade, o que é que elas não fazem para ter um dinheiro? Enfim, a gente não sabe quanto foi que eles pagaram. Então, são muitas discussões éticas que a gente pode ter a partir desse episódio, né? Cole, isso. Gente, quero pedir primeiramente licença aqui para estar chegando, falar, né? Isso é comunicação e a gente está praticando, né? Nesse momento, isso aqui. Também falar sobre o trabalho da Clara, não conhecia, que fiquei apaixonada pelo trabalho, como ela traz, né? De uma forma tão delicada, né? Essa construção histórica, né? Que muito foi apagada. E aí eu vejo, né, todo esse assunto que rolou aqui, né, durante isso, eu vejo como essa repercussão, né, como o jornalismo, né, como a própria comunicação, os próprios jornais, há muito tempo, né, eles usaram dessas tecnologias justamente para contribuir, né, não a favor de muitas culturas, de muitos povos, né? Contribuíram para que hoje, né, a gente ainda sofra estigmas e violências por conta de coisas que foram publicadas no passado, né? Então vale a pena a gente refletir, né, o quanto esses assuntos eles não foram superados pelos nossos ancestrais, né? A gente, infelizmente, ainda precisa estar nas mídias como um assunto recente, e esses assuntos eles vão causar alvoroços e mil opiniões, porque ainda não são assuntos discutidos, que não são permitidos, né, estar em debates e desconstruções, né? Porque os textos no Facebook é muito bonito, as palestras é tudo bonito, mas na real socialização a gente ainda sofre essa violência, né? Os terreiros ainda estão sendo queimados, crianças ainda estão sendo apedrejadas por um livro que foi publicado há muito tempo. E a gente, enquanto pessoa preta, a gente tem que tomar cuidado com o síndrome da princesa Isabel, do branco que chicoteia e depois vem, passa um alquinho nas suas costas e está tudo bem. Não está tudo bem, sabe? Infelizmente, não está à mercê do povo branco salvar a cultura e história da população indígena. Não está à mercê do povo branco salvar a cultura e história da população preta.
porque infelizmente foram eles que, com as próprias palavras que usam, amaldiçoaram essas culturas, né? Então a gente está aqui por todo o nosso amor, né? Que infelizmente é isso. Se a gente não se vê, a gente não se ama. Se uma cultura a todo momento historicamente é demonizada, eu vou odiá-la, né? Então, como criar amor dentro do candomblé é muito importante falar, né? Esses vínculos de afetividade que é decolonial, que é de uma forma diferente de como é vista no mundo afora. Então, como todas essas mídias que fizeram de alguma forma, né, esse prejuízo moral a esses lugares, tem como princípio, hoje em dia, né, à mercê do debate, trazer de uma forma limpa, né, esse debate, trazendo essas pessoas para esse debate, essas pessoas que vivem, né, diariamente, que estão ali envolvidas com a cultura, com a história, para falarem sobre, e não acharem que vão conseguir tirar esse estigma, mais uma vez nos silenciando ou não permitindo o nosso local da fala, da expressão, que muitas vezes vai vir de várias formas, pode vir de um texto, num grito, num choro, né? De várias formas podem ser expressados. Mas como hoje a gente precisa entender, né? A gente precisa, infelizmente, problematizar, não é cancelar, não é... Porque é isso, problematizar para trazer história, para trazer movimento, porque tem que trazer movimento, o movimento não pode parar. Mas também perceber que não dá mais para a gente palpiar mais sobre esses assuntos, ou também achar que não foi problemático ou que hoje a gente está numa época que tudo está melhor, porque não está, sabe? Ao mesmo tempo que a luta avança, as tecnologias de violência também estão aí, né? E de cunho muito grande, né? Com a internet, então, numa proporção assim, desfreada. E aí eu acho que essa é a minha contribuição, gente. Obrigada. Super. Obrigada a você. Quem gostaria? Olha, obrigada, Giovana. Não teria dito melhor. Vocês explicitaram bastante, brilhantemente, os pontos que eu queria trazer e marcar. Obrigada mesmo pela pontuação necessária. Que eu acho que é importante, sobretudo nós que estamos agora nessa dimensão assim, pensando o que a gente está produzindo para este agora e para aquilo que fica, né, como um legado. Como é que a gente, pensando assim, o que eu produzo hoje vai reverberar lá na frente? Qual é o nosso compromisso, a nossa responsabilidade com esse posicionamento ético e político que a gente está criando, que não é para esse agora só, sobretudo tem que ser para esse agora, mas que reverbera mais na frente, né? Que cria uma crença, que cria estigmas, que cria, né? Porque é um pouco disso. Eu achei que foi extremamente pertinente tanto o que você trouxe, que foi uma fala mais teórica, e a prática vinda da Clara, que ela apresentou como que isso se processa na prática, né? Toda aquela questão, né, de comunicação, como é que isso se dá na prática, e que tem consequências, dependendo da forma que for feita, né, essa comunicação, né, vamos ter consequências. E daí a ter... você falou do amor, eu acho que é amor e responsabilidade. Responsabilidade com aquilo que publica, com aquilo que fala, com as vivências, os contatos, responsabilidade. Eu acho que também fica junto, né? Fica junto ali, e aí vem o respeito, vem tantas outras coisas. Mas é isso. Que é realmente sobre responsabilidade, e eu gosto sempre de falar sobre esse caso em específico, porque tem mais de 50 anos que isso aconteceu e essas consequências, elas ainda nos afligem. Então, a responsabilidade é a palavra de ordem, eu acho, nesse caso, para a gente, como aqui estamos propondo que todo mundo traga suas questões e faça as suas produções a partir disso, que a gente pense nessa responsabilidade, né? Porque teve alguém que falou aqui no chat, deixa eu ver,
Maria chat está maravilhoso. Maria Ferreira falou: o que se faz depois não apaga o que foi feito. E é exatamente isso. Uma vez que a gente posta que aquilo é publicado, a gente perde o controle daquilo, né? Ainda mais hoje em dia com a internet. Por mais que você apague, por mais que você tente dar fim, sempre vai existir um print, sempre vai existir uma captura de tela, sempre vai existir alguém que viu e que republicou em algum lugar. Então, é muito importante a gente ter essa consciência de que as coisas elas não se acabam, elas não se apagam, por mais que você tente dar fim. E essa responsabilidade precisa estar na mente da gente o tempo todo, antes da gente colocar esse conteúdo no mundo. Boa noite. Eu gostaria de fazer um link. A gente, como advogado, a gente pensa o tempo inteiro no direito, né? Fazer um link sobre o que acontece também numa publicação, numa falsa comunicação de crime contra uma pessoa. Quando você pega uma imagem de uma pessoa e associa essa imagem dessa pessoa a um crime, principalmente nas redes sociais. Essa imagem ela é passada por várias pessoas e depois essa pessoa fica marcada para sempre com isso. Então, é por isso que eu falei que você, por mais que alguém venha depois e fala, isso não aconteceu, essa notícia é falsa, essa informação de que a notícia é falsa não chega a todos. A Clara, ela falou em relação a onde foi publicado. Na questão do francês, não atingiu a população, não atingiu toda a população nacional. Mas em relação a esse jornalista brasileiro, chegou a muitas pessoas e o dano foi muito maior. Então, é a responsabilidade de o que você publica e aonde você publica. Era essa. E mesmo quando está lá fora, né, pior ainda, né, a gente não sabe qual foi a abordagem, a gente não sabe qual foi a linguagem, porque a gente não conhece a língua, a gente não sabe aquilo que reverbera lá, e como aquelas pessoas que leram aquilo chegam aqui pensando o que sobre nós, é igual a imagem que venderam no Brasil durante... Né, é sempre um posicionamento colonialista, né, em relação a nós brasileiros, né? Então, a imagem que fazem de nós fora daqui é sempre, como a Clara falou, né? O cachorro vira-lata e tal. Então, a gente não sabe nem o que pode representar, né? Ou quantos outros vieram depois por esse sentimento daquilo que foi publicado lá fora. Então, é muita responsabilidade mesmo, né? Que cada um de nós precisa ter. Enfim, são 10:10, gente. Eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. O chat aqui trouxe coisas muito importantes. A gente vai printar depois, né? Vai printar, não. Quando salva o Zoom, eu acho que fica todas essas informações. Eu acho que é importante depois a gente fazer tipo um relatóriozinho, né, dessas falas, para a gente acessar essas falas, né? A gente aqui na conversa nem sempre lê, e são falas muito importantes que vai nos ajudando a ir amadurecendo ainda mais, né? Refletindo e amadurecendo o nosso pensamento, os nossos sentimentos em relação a essas conversas, né? Quer falar, Clara, do que a gente, como é que está a proposta aqui agora para esse próximo encontro e para o outro? Sim, eu queria só fazer um adendo rapidinho disso que a Maria falou a respeito de notícias falsas em nome de pessoas. A gente teve aqui no Brasil, não me recordo o ano, mas uma moça foi assassinada, foi linchada, Fabiane de Jesus, o nome dela, foi linchada por notícias falsas no Facebook que diziam que ela era uma bruxa que matava crianças. Então, assim, ainda é um imaginário bastante ligado a essa... Se você for procurar bem, você vai achar alguma coisa ligando a religião de matriz africana, terreiro, faz mal para criança, etc. E uma mentira dessa simplesmente matou essa moça. Ela foi linchada sem direito nem sequer a se defender com nada, com as palavras, não teve direito a um julgamento, não teve direito a um advogado, não teve direito a nada. Ela simplesmente teve a sua vida tirada por conta de uma notícia que não tinha o menor embasamento. Então, mais uma vez, só para a gente falar dessa responsabilidade. E aproveitando
falar sobre isso, né, que a Noali me lembrou agora, que é no próximo encontro. A gente não vai ter um encontro aqui online, mas a gente pensou uma atividade para todo mundo fazer, que é assistir um documentário chamado O Dilema das Redes. Esse documentário ele está disponível na Netflix, mas vocês conseguem encontrar ele também em outros sites. Esse documentário ele fala sobre as redes sociais, ele fala sobre o impacto que essas redes têm na vida das pessoas, tem alguns casos de estudo de fake news, inclusive eles falam sobre a eleição de 2018 aqui no Brasil, que foi bastante impactada pelo uso das fake news. Esse documentário ele conta com depoimentos de engenheiros de software das plataformas, então tem programadores do Pinterest, do Facebook, do Twitter, falando que eles criaram funções que, no início, eles pensavam que seria algo inocente, que depois eles viram como aquilo impactou até eleições em países e que alguns deles, eu acho que o rapaz que trabalhava no Pinterest diz que ele não deixa os filhos dele usarem redes sociais porque ele tem medo, ele ficou com pânico de coisas que ele próprio criou. Então, a ideia é que durante essa semana e a próxima a gente tire e para que no próximo encontro a gente já faça uma experiência, uma experimentação com uma atividade de fotografia. Então, esses 3 próximos encontros, né, vamos dizer, mesmo que semana que vem não seja um encontro aqui entre nós presencial, mas a gente está ali, né, antenado. Se vocês vê o filme, fez a resenha, quer mandar um comentário lá no grupo, né, quer trazer uma reflexão, pode trazer ali, quer fazer uma pergunta, quer fazer uma associação, a gente vai fazendo esse acompanhamento. Mas esses 3 próximos encontros agora é nessa direção, para a gente começar, a partir disso que vocês vão assistir, fazer conexão com as questões que vocês já queiram trazer, né, sobre toda essa conversa ao longo desse percurso, e para que na próxima, no encontro daqui a 15 dias, a gente encaminha a nossa pesquisa, né? É muito importante isso, né? Eu acho que tem uma questão, é a pesquisa, né? A Clara ela fala muito da pesquisa. A gente precisa pensar assim, quando a gente está produzindo uma campanha, está produzindo, mesmo que não seja uma campanha desse coletivo como um todo, a gente não está propondo aqui que as 20 pessoas, 30, 40 pessoas vão sair aqui fazendo uma única campanha, né? São campanhas, às vezes, individual, porque às vezes a questão é daquela pessoa, né? A gente precisa perceber essa questão da singularidade, né? Tem a questão que toca no outro, é aquilo que o Maturana fala, né? O outro, como a gente se a autopoiesis é isso, como a gente vai se criando e vai se reconhecendo quando a gente vai percebendo as questões em nós, né? E aí essas questões em nós, quando o que bate em mim não necessariamente bate na Gi, então por isso que é importante a gente fazer esse acesso em nós e trazer. Não tem problema se vai sair 40 campanhas? Não tem problema, acho que o que é importante a gente acessar aquilo que nos afeta, né? Eu acho que é isso que é o importante. Esse encontro aqui, semanal, à noite, e a gente tem mais 2, 3 horas de acompanhamento com todo o pessoal da equipe, né? Obrigada, né, por esse encontro. Já chegamos às 10, as pessoas, né, têm que acordar cedo, trabalhar e tal. A gente vai estar sempre atualizando lá no grupo do WhatsApp, né, sinalizando, então está tudo lá, mastigadinho lá nos lugares, mas a gente coloca também no grupo do WhatsApp para ir lembrando vocês. Então, agora, a gente se encontra no dia, eu acho, deixa eu ver quando, de abril, 5 de abril. Né? Então, semana que vem, 29, a gente está nesse coisa de ver esse programa, e no dia 5 de abril a gente vai entrar no projeto, e com uma experimentação, tá? Boa noite a todas. Eu queria falar rapidinho, só para o pessoal que deu indicações aqui de referências, que eles possam compartilhar isso no grupo também, e também se for surgindo ao longo da pesquisa, se tiverem vontade de compartilhar alguma coisa, se lembrarem de conteúdos que têm a ver com essas discussões que a gente está fazendo, que tragam, né, artigos, vídeos, enfim.
Não fique E a gente cria uma biblioteca, né? A gente pode criar uma biblioteca digital com essas referências todas e deixar disponível. Acho que isso, né? Com certeza.